Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos comentar um pouco sobre uma das pessoas que Deus usou grandemente para trazer a lei, né? E nós sabemos que existe uma divisória entre a lei e a graça. E esse homem foi chamado por Deus de uma maneira tremenda para que depois o Senhor instituísse as leis morais, pessoais e com o seu próximo. Então, assim, é algo tremendo com Deus, com o seu próximo e consigo mesmo. E nós vamos ver que esse homem que estou falando é Moisés. Moisés, a história dele é incrível. E quando eu estava aqui olhando e analisando, veio realmente assim no meu coração o quanto Moisés ele já começou a Deus estar tomando conta dele de uma maneira incrível desde o momento em que ainda era bebê. Porque a história de Moisés começa exatamente quando o faraó viu que os hebreus eles estavam crescendo numerosamente. Isso começou a inquietar e ele começou a dizer: já esse povo vai ficar aí poderoso e vem contra nós. Então ele institui um meio de querer diminuir essa demanda de pessoas e ele dá um decreto de que toda a criança que nascesse fosse do sexo masculino, né, que fosse eliminado para que não houvesse procriação desse povo. E é quando a mãe dele coloca ele numa cesta e coloca no rio Nilo. E aí a filha do faraó acha e vai criar ele, né? E o tempo passa, os anos passam e ele continua, ele se torna uma pessoa, braço direito de faraó. E é muito interessante como Deus trata cada situação. É de uma maneira tremenda, de uma maneira linda, a maneira como Deus vai tratando cada um que Ele vai fazendo o chamado com um único propósito: chegar até o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa trajetória tem altos e baixos, tem as falhas humanas, mas em todas o Senhor vai erguendo, o Senhor vai lapidando, o Senhor vai tratando e o Senhor vai usando para a glória dele. Nós vamos ver que, diferentemente de Abraão, Abraão era uma pessoa que já tinha tudo do lado da prosperidade material. E o Senhor pegou ele, além dele ter, o Senhor chamou ele para ser um servo de Deus. E com Moisés é uma coisa bem diferente, né? Moisés, ele começa tendo, né? Porque estava ali no palácio, tinha toda aquela riqueza faraônica. E o Senhor, em um dado momento, ele vê um egípcio maltratando um hebreu e ele vai para cima daquele egípcio, termina matando. E quando ele vê que isso aí está sendo descoberto, ele foge para o deserto de Midian. E é aí onde eu quero dizer que Deus pega Moisés, que tinha as coisas materiais, e diz assim: tu agora vai deixar de ter para ser. E ele vai começar a trabalhar com Moisés exatamente nesse deserto. E nesse deserto ele consegue encontrar Jetro, que mais tarde vai ser seu sogro, e ele casa com Zípora e tem filhos e tudo mais.
Mas, quando ele estava pastoreando o rebanho, ele vai para um outro lado do deserto, que chama Horebe, também chamado Monte de Deus, né? E aí é onde começa esse chamado tremendo, que nós vamos ler agora, está no livro de Êxodo, capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali um anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa, aleluia. Disse ainda, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrar-os da mão dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto como os egípcios oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas de lá? Aleluia, Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual o nome dele? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou. Aleluia, Jesus. Me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. As autoridades de Israel atenderão. Depois você virá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma poderosa mão fosse. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedadas em casa, objetos de prata, de ouro, roupas, que vocês porão em seus filhos e suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Louvado seja o nome do Senhor.
nós vamos ver aqui, irmãos, um Deus de aliança. Quando ele se apresenta para Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, eu não sou Deus que quebre aliança. O homem pode querer quebrar uma aliança comigo, ele pode quebrar, ele pode esquecer da aliança que ele faz comigo, mas eu não esqueço da aliança que eu faço com ele. Aleluia! Mesmo que vocês se voltassem contra mim, como por isso que estão aí no cativeiro, por isso que estão sofrendo aí no Egito, mas eu não esqueci a minha palavra com os teus antepassados. Glória a Deus! Deus é fiel. Ainda que cada um de nós permaneçamos infiéis, Ele permanece fiel porque é o caráter de Deus. Nós quebramos a aliança, mas Deus não quebra a aliança feita. E no tempo certo, Ele levanta pessoas para resgatar e para buscar aqueles que estavam perdidos. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. E quando Moisés fica atordoado e pergunta: Senhor, a quem eu vou dizer que me enviou a eles? Eles vão crer em mim? E aí vem essa passagem do versículo 6 que diz, no versículo que fala assim, que eu acho tremendo. Quando eu sou o que eu sou, é o versículo 14. Eu sou o que sou, isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Eu escutei uma pregação um dia desse que eu achei tremenda, que diz assim, o nosso pastor falou exatamente do grande eu sou. Que o Senhor, quando se apresenta como eu sou, é porque o Senhor é tão grandioso que os céus dos céus não podem conter a glória dele. Ele é tão grandioso, tão poderoso, tão imenso, que não há um nome específico para ele. Não é um nome que vai conseguir colocá-lo dentro de uma redoma, de uma caixa. Mas o nosso Deus, ele se apresenta como um grande eu sou, porque quando nós precisamos de um pastor, eu sou o teu pastor. Quando nós precisamos de uma cura, eu sou Jeová Rafá. Quando nós precisamos da presença do Senhor, eu sou Yahvé Shammah. Oh, aleluia! Nosso Deus, Ele é grandioso. Quando você precisa da justiça, Ele diz, eu sou Yahvé Tzidkenu. Eu sou poderoso, eu sou grandioso, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então vem a mim, clama a mim, que tu vais conhecer um pouco da minha grandiosidade em tua vida. E que não há nada que possa impedir o meu agir. E eu acho bonito também porque na passagem ele diz, eu me levantei e vi o sofrimento do meu povo. Que coisa linda! Ele diz, no versículo 8, por isso desci para livrar-me das mãos dos egípcios. Ou seja, eu estou aqui assentado no meu trono e eu estou vendo tudo o que está acontecendo na terra, mas na hora de eu agir, eu mesmo é que me levantarei. Eu mesmo é que irei até o encontro daquelas pessoas. Não é ninguém que vai, sou eu. Eu mesmo me levanto do meu trono e vou até eles para livrá-los. Glória a Deus. Irmãos, vocês imaginam que coisa grandiosa é essa? Dá para vocês imaginarem que esse Deus tremendo é o nosso Pai? Ele é o nosso Pai?
Vocês já imaginaram isso? Será que nós conseguimos imaginar um Deus tremendo desse que nos chama de filho? Você consegue imaginar a grandiosidade de tudo isso? E aí, no versículo 22, ele diz: quando vocês saírem, vocês vão levar os despojos, não vão sair de mãos vazias. É isso que diz o versículo 22. Ou seja, você pode estar sofrendo, você pode estar sendo oprimido, você pode estar sendo cativo, mas chegará o momento que você vai receber a sua libertação. E quando isso acontecer, aleluia, você não vai sair de mãos vazias, porque eu colocarei na mão de vocês. Os inimigos irão buscar tudo aquilo que foi tirado de vocês e devolverão os despojos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, meus irmãos, o quanto é magnífico servirmos a um Deus que a caminhada não é fácil, que o deserto não é fácil. Ele ficou naquele deserto porque ele precisava ser preparado, porque depois ele iria caminhar com o pessoal 40 anos no deserto para chegar à terra prometida. Não pense nunca que o deserto é o fim da sua vida. O deserto é o começo para chegar à terra prometida. E essa terra mana leite e mel, para a honra, para a glória e para o louvor do nome santo de Jesus. Amém.